Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Esperamos que todos estejam bem, esperamos que todos estejam acompanhando os estudos, se edificando, se alimentando, lendo a palavra do nosso Deus. Vamos a Ele em oração, pedindo por esse tempo de aprendizado, que o Senhor possa falar aos nossos corações, transformar os nossos corações da maneira que lhe apraz, quebrantar, transformar e fazer-nos conforme cada dia mais parecidos à imagem de seu Filho. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pelo privilégio de acordarmos, pelo privilégio de conhecermos mais acerca da Tua vontade. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te pedimos por esse tempo que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Assim te oramos, gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Acredito que logo mais o pastor Jonathan vai estar chegando em casa, né? Estejam orando por esse término de viagem. Começou ontem, uma viagem bem longa, cansativa, e esperamos que tenha ocorrido tudo bem até o momento. Então estejam orando por ele. Vamos iniciar louvando ao nosso Deus, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que diante dEle, que nele não há pecado. Então vamos louvar, Deus é santo. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com um hino do Voz de Melodia, de número 15, que tem por título Deus é Santo. Deus é santo, Deus é justo, e seu nome louvaremos, pois é digno. Adoremos e invoquemos o teu nome santo aqui. Deus é santo, Deus é justo. Te louvamos, Cristo amado, com o sangue do Senhor fomos comprados. Este sangue que verteu exige todo o nosso amor. Te louvamos, Cristo amado. Santo Espírito nos controla, lava os nossos corações, nos santifica. Precisamos do poder para seguir, te obedecer. Santo Espírito nos controla. Aleluia, aleluia, cantaremos todos juntos, aleluia. É a canção que cantaremos com os anjos lá no céu, aleluia, aleluia. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus. Agora vamos fazer a nossa leitura dos Salmos. Então o irmão Joselito vai fazer a leitura do capítulo 8. Gostaríamos que os irmãos estivessem com suas Bíblias em mãos, com a família reunida, e possa acompanhar agora a leitura do Salmo 8. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias em Salmo 8, que o irmão Joselito vai fazer a leitura e nós vamos acompanhar. Bom dia a todos, louvamos ao nosso Deus por esta manhã. Faremos a leitura no livro de Salmos, capítulo 8, que diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força
da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fazes como que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Amém. Louvamos ao nosso Deus pela sua palavra lida. Amém pela leitura, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a verdade da palavra dele. Possamos guardar e meditar nela. Amém? Vamos agora fazer a leitura do texto que vai ser trabalhado hoje pelo irmão Marcos, que se encontra em Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Então peço que os irmãos abram Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, o irmão Marcos vai trabalhar esse texto, que os irmãos possam já ir meditando, né? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, um cântico, que fiéis nós sejamos. O apóstolo Paulo diz que o que se requer dos despenseiros do Senhor é que se cada um se ache fiel, possamos ser encontrados fiéis, mas sabemos que mesmo se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos meditar nesse cântico e vamos louvar o nosso Deus. Logo após teremos o estudo da palavra com o irmão Marcos. Hino de número 279 do Voz de Melodia, que tem por título Que Fiéis Nós Sejamos. Deus não nos força a servir em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Envolve com coisas
é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas serás vencedor. Que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honra. Aprovados, vivamos assim. Ó, vem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer. Que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais um domingo reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Continuamos o nosso estudo do Sermão da Montanha. Hoje, dando continuidade, vamos estudar o texto que está em Mateus, capítulo 5, dos versos 38 ao 42. E o texto diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amém? Vamos iniciar agora com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos para aprender mais de Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que possamos compreender e mais ainda praticar o que estamos aprendendo. Trabalhe em nossas vidas, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos. Então, Jesus aqui começa, mais uma vez, como ele está nesse trecho do discurso, ele está apresentando o que a lei diz. E eu digo isso. A lei diz isso, eu estou dizendo isso. O que é que nós estamos vendo aqui? Nesse pedaço da lei, nesse pedaço do discurso, do sermão, Jesus está mostrando a interpretação da lei que era dada pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes religiosos da época, e a interpretação da lei que ele está dando agora. Lembrando, a lei tem aspectos morais, tem aspectos cerimoniais, tem aspectos judiciais. Jesus está focando aqui no aspecto moral da lei, que é
o que é o núcleo da lei, é o principal, que é o aspecto moral da lei, e é justamente o que os líderes ali tinham abandonado. Eles estavam muito mais preocupados com o aspecto cerimonial, os ritos, e com o aspecto judicial lá na frente, com a questão de cumprir a lei no sentido de punições para quem desobedecer. Apesar que nós também já vimos que, naquele momento ali em Israel, na época de Cristo, Roma estava dominando Israel. Então as leis que valiam eram as leis de Roma. Roma permitia a liberdade religiosa até certo ponto, mas não permitia que suas leis fossem transgredidas. Então a lei judicial que estava valendo naquela época era a lei romana. Mas Cristo aqui está mostrando o quê? Que ele vem apresentar uma interpretação dele da lei, focando no espírito da lei. O que é que Deus quis quando entregou a lei para Israel? Então é nisso que nós vamos falar nesse trecho específico, sobre o chamado olho por olho, dente por dente, que a gente também chama de lei de Talião, que era uma lei basicamente dizia a mesma coisa, a lei da reciprocidade. Ok? Então vamos começar com o versículo 38. Jesus diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então Jesus está citando 3 textos da lei aqui. Ele está citando Êxodo 21, do 23 ao 25, que diz o seguinte: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Levítico 24, do 17 ao 21, diz assim: e quem matará alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. E por fim, Deuteronômio 19, 21. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, quando Cristo está falando no olho por olho, dente por dente, ele está citando esses 3 pontos da lei, que abarcavam justamente a parte judicial da lei. Para a gente compreender isso, vamos fazer um pequeno retrospecto histórico do período em que Israel vivia. Então, quando Israel recebe a lei de Moisés, eles estão saindo do Egito, estão iniciando um processo de peregrinação pelo deserto. Eles vão começar a rota deles até Canaã, a terra prometida. E nós sabemos que eles vão passar nessa rota 40 anos. Então, o que é que acontece? Nesse período não existiam cadeias, presídios. Como os crimes eram julgados? Se alguém roubasse alguma coisa, ele tinha que restituir o roubo adicionado de uma parte a mais. Seria como se fosse uma multa. Se ele matasse alguém, ele seria morto, vida por vida. Se ele matasse um animal, ele tinha que restituir outro animal igual para o dono dele. Então, a lei era tratada de forma instantânea. Ou seja, você não passava 10 anos preso, você respondia pelo crime naquele momento. O que acontecesse, você responderia. Então, no caso da pena de morte, se alguém mata outra pessoa com dolo, como a gente chama hoje, ou seja, com intenção de matar, matou porque quis matar, então ele deveria ser morto. E quem ia executar essa pena era o chamado vingador do sangue. Quem era o vingador do sangue? Era o parente masculino, do sexo masculino mais próximo da vítima. Ou seja, se um homem for morto e ele tivesse filhos, o filho mais velho é quem vingaria a morte dele. Então, se ele matou aquele homem, o filho mais velho mataria
aquele homem, se não tivesse filho, um irmão, um sobrinho, o parente masculino do ramo do sexo masculino mais próximo é que executaria a pena. Esse era o chamado vingador do sangue. Agora, existiam regras. A lei previa as regras para as punições. Por exemplo, como eu disse aqui, isso aqui é a regra para o homicídio doloso, ou seja, aquele com intenção de matar. E quando o homicídio fosse culposo, ou seja, não houve intenção de matar, foi um acidente. Um homem matar outro por um acidente, foi sem querer, mas acabou causando isso aí. Então a lei previa ressalvas para aquela pessoa que foi culpada daquele crime, porque não foi com intenção. Então o que é que ele previa? Então no caso dos homicídios culposos, para evitar que alguém morresse porque matou alguém por acidente, a lei previa as chamadas cidades de refúgio. Em Números 35, do verso 11 ao 12, diz assim: Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada à congregação para julgamento. Então o que é que acontecia? Uma pessoa matou outra por acidente. Então existiam cidades de refúgio, que geralmente eram cidades de levitas. Então, se alguém matou alguém por acidente, ele fugia para aquela cidade de refúgio. Enquanto ele estivesse naquela cidade, o vingador do sangue não podia tocá-lo ali, não podia executar sua vingança ali, porque ali era um local de proteção. Então, ali, ele se escondia naquela cidade. Naquela cidade, os anciãos daquela cidade iriam julgá-lo. Iriam analisar a situação e ver se realmente ele matou sem querer ou se houve intenção dele cometer o crime. Aí no mesmo capítulo, número 35, mas lá no verso 24 e 25, diz assim: Então a congregação julgará entre aquele que feriu o vingador do sangue, segundo estas leis. Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Então aquele cidadão, ele era julgado pelos anciãos de Israel. Então, se ele fosse considerado inocente, ou seja, ele realmente matou sem querer, ele era levado de volta para a cidade de refúgio e ali ele teria que morar até a morte do sumo sacerdote. Era o mais perto que tinha de uma prisão naquela época, era uma prisão domiciliar numa cidade específica, era tipo um presídio. Então, ele teria que morar naquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Cadê? Ele não podia sair daquela cidade de forma alguma. Nos versículos seguintes, 26 a 28, de Números 35, diz assim: Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Então, era uma prisão. Não tinha vigias. Por quê? Porque se o homicida ele saísse da cidade e o vingador do sangue achasse ele fora da cidade, ele poderia matá-lo ali. Se ele matasse ali o homicida fora da cidade de refúgio, então ele estaria livre de pecado, livre de crime. Era legal. Então, o homicida, o que cometeu o crime primeiro, ele tinha que ficar na cidade até a morte do sumo sacerdote. A duração da pena dele era a duração da vida do sumo sacerdote que vivesse no momento em que ele cometeu aquele crime. Certo? Mas, e se o criminoso fosse
se o crime fosse doloso, ou seja, se os anciãos considerassem que ele teve intenção de matar, ele matou porque quis. Aí a gente vem para Deuteronômio 19, nos versos 11 e 12. Diz assim: Mas havendo alguém que odeia seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Então, se ele fosse realmente culpado, os anciãos mandariam buscá-lo, ele seria retirado da cidade e seria entregue ao vingador do sangue para que morresse. No caso de vida por vida, ou seja, no homicida, ele não poderia aceitar resgate. Algum outro crime que ele cometesse, tem alguns crimes que aceitavam resgate. Ele roubou uma coisa, tem que cumprir uma determinada pena. Então, você oferece o preço. Eu pago tanto para não cumprir essa pena. Então, era o preço, era o resgate daquele crime. Mas o homicídio, ele não contemplava o resgate. Se alguém matou com a intenção de matar, ele deveria ser morto. Essa era a lei que estava valendo. Da mesma forma, a gente viu isso aqui da questão do homicida. A punição não podia passar da pessoa do criminoso. Ou seja, alguém matou uma pessoa, fugiu para a cidade de refúgio ou desapareceu, então vou me vingar no filho dele, ou no pai dele, ou no irmão dele. Não podia. Deuteronômio 24:16 diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, a pena do meu crime não podia passar da minha pessoa. Meus filhos não podem responder pelos meus crimes. Meus pais não podem responder pelos meus crimes. Então a gente vê que a lei regulava muito bem essa situação de, vamos chamar assim, de processo penal naquela época. Como disse, não existiam presídios, não existiam prisões. Então os crimes eram resolvidos, as punições eram resolvidas dessa forma. Então o que é que a lei mostra? Havia punições para os crimes, havia, mas ela tinha limites. Existiam limites para as punições. Quando Jesus fala lá no olho por olho, dente por dente, no versículo 38 de Mateus 5, ali é justamente o limitante da punição. Por quê? Porque podia ser que você, numa briga, um homem chega, furava seu olho. Por causa disso, eu vou matá-lo. Ou alguém dá um murro, quebra o seu dente, e o cara chega lá na frente e vai e mata ele. Isso a gente vê muito hoje em dia, né? Principalmente briga de trânsito. O cara bate no carro, aí sai para discutir, o cara está armado, dá um tiro e mata. Então, a lei veio para prevenir esses abusos. Se você ferir um olho, a sua punição seria ter o seu olho ferido. Você não poderia matar uma pessoa porque ela lhe feriu o olho. Não poderia matar uma pessoa porque ela lhe quebrou um dente, lhe deu um murro, quebrou uma perna, essas coisas. Então tinha a questão da lei, essa olho por olho, dente por dente, era justamente para dizer que o castigo tem que ser proporcional ao crime. O castigo não pode ser superior ao crime. O problema é que naquela época de Jesus, a interpretação era quase como um direito de vingança. Alguém quebrou seu dente, você tem que ir lá e quebrar o dente dele. Alguém furou seu olho, você tem que ir lá e furar o olho dele. Alguém fez isso a você, você tem que ir lá e se vingar. Era quase que tornando no sentido que Jesus falou, que eles estavam colocando como se a coisa fosse deixa de ser um direito de como é que eu digo? Deixa de ser um direito de vingança, se a gente pode usar esse termo, e passa a ser um dever de vingança. Como eu falei, o aspecto cerimonial era muito mais valorizado na época de Jesus pelos líderes religiosos da época do que o próprio conceito moral da lei. Então era isso.
as punições tinham que ser dosadas, tinham que ser proporcionais, não poderiam ser extrapoladas. E é isso que Jesus estava mostrando, e Jesus ia falar depois. Jesus trouxe outro conceito. Qual é esse outro conceito? Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós vimos que o objetivo das bem-aventuranças, o ensino das bem-aventuranças era justamente mostrar que a necessidade que um homem tem de abrir mão do seu eu em prol de se alcançar o conhecimento de Deus e a paz com seus irmãos. As bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, esses são os humildes que não buscam seus interesses, os que choram porque choram por seus pecados, pela situação em que eles estão, os mansos que não buscam vingança, que não buscam guerrear, que abrem mão de seus direitos para evitar justamente o conflito entre irmãos, os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus, os misericordiosos, porque alcançaram, como ele diz lá, alcançaram a misericórdia, mas alcançaram a misericórdia de Deus, por isso têm a capacidade de sentir misericórdia do seu irmão. Os limpos de coração, porque esses estão em paz com Deus. Os pacificadores são aqueles que constroem a paz, buscando a Deus. E os que são perseguidos por causa da justiça de Deus, por praticarem a justiça de Deus. Então, quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós vemos que ali fala da negação do eu. Eu estou me humilhando, eu estou abandonando meus interesses, meus desejos, o que eu quero, o que eu preciso, meus direitos. Eu estou abrindo mão disso tudo para chegar a Deus. E Cristo está ensinando o que aqui? Lembrando que o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Tudo isso são consequências. Então, o que é que Cristo está dizendo? Mais do que o direito de vingança, você ou nós temos que executar a misericórdia. Nós temos que exercer a misericórdia. Isso foi o que ele fez. E é isso que nós temos que fazer com ele. Então, quando nós falamos quando nós falamos em vingança, é porque nós temos direitos prejudicados. E quando nós temos direito, nós estamos falando de nós, o eu. O meu eu foi prejudicado e por isso eu quero uma vingança. E é isso que Jesus está dizendo, você não pode fazer assim. E aí ele vai lá dizendo, a partir do 39, eu vos digo que não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. O que é que Cristo está ensinando? E isso é extremamente difícil. Eu confesso que eu acho que até hoje eu não consigo cumprir isso de forma correta. Muitas vezes eu já abri mão eu particularmente abri mão de certas coisas para evitar problemas. Não é ser o caba besta, como acho que eu falei disso lá, quando a gente viu as bem-aventuranças falando dos mansos. Eu acho que foi isso. Mas é evitar conflito. É evitar problemas maiores. Queira ou não queira, é abrir mão de um direito. Você tem o direito da vingança, mas você abre mão em prol da misericórdia. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é o quê? Esse é um ensinamento pessoal. Jesus está falando para pessoas. Isso não é uma regra para uma nação, não é uma regra para um povo comum, não é uma nova lei para ser cumprida pela
pela comunidade. Ele está dando uma orientação pessoal. Não é que a partir de agora o país vai deixar de... o país que quer ser cristão tem que abandonar todos os códigos penais, todos os códigos, e agora a gente tem que relevar tudo que qualquer um fizer. Não é isso. Essas regras são para pessoas. Essa é uma regra para mim, para eu seguir. É uma regra para você seguir, não para o Brasil seguir. O Brasil poderia até seguir se cada indivíduo aceitasse e executar, e exercesse isso individualmente. Mas não é uma regra para uma nação como um todo. Ok? Então, a intenção aqui que Jesus está dizendo é justamente isso. Abra mão do seu direito de vingança. Não busque se vingar. Não busque retribuir o mal com o mal. Como está lá no livro de Provérbios 25, do 21 e o 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. Então a gente vê que já no Antigo Testamento, Deus pregava misericórdia. Cristo está querendo que essa intenção seja mantida. A misericórdia, que seja exercida realmente. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 6, 7, quando os irmãos de Corinto estavam levando uns aos outros em disputa na justiça. Ele diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Corinto era pior porque quando Jesus está falando aqui de abrir mão do seu direito de vingança, ele nem está se referindo isso contra o irmão, ele está se referindo isso contra o ímpio mesmo. Aqui Paulo está agravando a situação porque o problema era entre irmãos. Irmãos que estavam brigando uns com os outros, levando os outros para a justiça. Então isso era um agravante maior, e Paulo diz: vocês deviam sofrer o dano. Era melhor sofrer o dano do que fazer uma vergonha dessa. Mas, como eu falei, isso é uma regra pessoal, não é uma regra para uma nação. Também não é dizer que alguém vai lhe atacar, você vai ficar calado e apanhar. Não, não é que você não tem o direito de se defender, não é que você tem o direito de cobrar algum prejuízo que você sofreu usando os meios legais. Até Paulo fala sobre a lei, sobre os magistrados, sobre a necessidade de se seguir os trâmites legais. Em Romanos 13, do 1 a 5, diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então as autoridades têm que exercer justiça. As autoridades têm que exercer o juízo. E elas têm autoridade de Deus para isso. É por isso que eu digo que o abrir mão da vingança é pessoal. O Estado, o país, ele tem que cumprir as leis, ele tem que manter as suas leis. E você pode utilizar-se do direito para obter, do direito legal para obter sanar algum prejuízo que você sofreu. Você está no trânsito, alguém bate no seu carro e vai-se embora. Eu vou deixar para lá porque eu sou crente. Não, você tem o direito de ir na delegacia, registrar uma queixa e solicitar que o reparo seja feito. O prejuízo foi feito. Ok? Então, mas o que Jesus está dizendo é: não execute vingança. Até porque, quando ele está falando nisso, a vingança prejudica muito a quem sofreu o dano. O desejo pela vingança, ele corrói
Acho que mais a pessoa que quer a vingança do que aquela outra pessoa. Muitas vezes alguém comete um ato contra você e você se sentiu prejudicado com aquilo e quer se vingar, a pessoa até esqueceu, para ele não está fazendo nada. Agora você fica arranhando isso a vida toda, querendo se vingar e não, muitas vezes não consegue. Então é isso. O que é que Cristo está ensinando aqui? Então Cristo está ensinando que, apesar do que naquela época lá eles estavam colocando quase como uma obrigação de você exercer a vingança, Cristo está dizendo que você, mais do que isso, nós temos que exercer a misericórdia. Amém? Então essa foi nossa aula de hoje, que nós saibamos dosar. A gente saiba perdoar quando for necessário, a gente saiba quando buscar reparar o dano quando for necessário também. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que o Senhor nos deu discernimento para compreender e para aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém pela palavra do nosso Deus, que o Senhor possa ter trabalhado na vida de cada irmão e que o Espírito Santo possa ter feito enxergar algo que deva ser modificado em nossa vida, que possamos reconhecer, confessar diante do Senhor. Amém? Lembrando que retornaremos logo mais às 6h30 para o nosso culto, continuação do estudo, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Iniciando o capítulo 3. Gostaríamos também de informar os irmãos que passamos um comunicado para a igreja, para os congregados, membros, do retorno às atividades, né? Então, aquele que não viu o comunicado, veja o comunicado para saber como vai ser o retorno, como vai ser a volta. Lá tem todas as informações. Então, até logo mais, às 6h30, tenham uma ótima tarde na presença do nosso Deus. Deus abençoe e até mais tarde. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão.